eu não sou um escritor que não quer saber da parte da economia. Eu me interesso profundamente, eu quero ganhar muito dinheiro com literatura e, portanto, me interessa muito refletir ou pensar sobre isso. E para mim é muito simples, a literatura é um produto. É um produto como qualquer outro produto dentro da economia, pensando em termos de economia em geral. Então você imagina o seguinte, pega a relação dos prêmios Nobel e você vai perceber nitidamente que na primeira metade do século a preponderância francesa e a segunda metade do século a preponderância de autores de língua inglesa. Aí você fala, bom, será que... Né? Por quê? Você se pergunta, será que é assim? Quer dizer, os autores da língua francesa no começo do século eram mais inteligentes, mais interessantes, param de ser, e aí vêm os autores de língua inglesa e passam a ser mais interessantes e mais inteligentes? Não é isso. Não é só isso, pelo menos. Nós temos que pensar que, hegemonicamente, a cultura francesa dominou no final do século XIX e no começo do século XX, a cultura inglesa, anglófona, domina o mundo a partir de então. Então, é evidente que você tem um componente fortíssimo de cultura, de dinheiro, né? De economia. E a partir do momento que o Brasil passa a ter um papel importante dentro do cenário mundial, que é o que está acontecendo agora neste momento, evidentemente que ele também passa a vender cultura. E eu sempre acho que esses movimentos do capitalismo internacional têm que ser entendidos porque eles são muito inteligentes, eles sobrevivem disso. Não é à toa, por exemplo, que num determinado momento, e isso coincide com o final do século XX, né, que as editoras, principalmente espanholas, começaram a ter um profundo interesse no mercado editorial brasileiro. E por quê? Porque um país que é um país de analfabetos, um país onde o livro não é interessante e tudo, e de repente você vê a entrada de editoras muito forte, de grandes grupos editoriais espanhóis no mercado editorial brasileiro. Por quê? Porque hoje, por exemplo, muitas delas, o autor faz um contrato com a editora, quando ele faz um contrato com a editora dessa, ele cede os direitos mundiais para a editora. Ou seja, ele passa a ser um autor de uma editora que tem capital espanhol. Esse autor vai ser um autor que vai entrar no catálogo da editora espanhola. Então é muito interessante esse movimento do capitalismo internacional. Eu sou extremamente otimista em relação ao que vai acontecer com o Brasil, em termos país, econômico e politicamente no mundo, e com a literatura que vai e acompanha como outro produto. E, em primeiro lugar, nós tínhamos que entender que a cultura é um produto que dá dinheiro pra caramba. Nós podemos vender a língua. A Espanha, por exemplo, entendeu isso há muito tempo. Ela vende a língua e uma boa parte, inclusive, do dinheiro, das divisas que entram na Espanha, são via língua. Ela vende a língua. Enquanto nós não compreendermos o peso que isso pode ter na nossa economia, e aí não estamos sendo ingênuos em nada, vamos vender a literatura brasileira e a cultura brasileira. Não, vamos vender mesmo, vamos ganhar dinheiro com isso, não tem nenhum problema. Acho que temos que entender isso. Petróleo, a gente nós estamos agora, chegamos ao ponto de autonomia do petróleo e podemos então agora pensar em exatamente a mesma coisa, vamos vender cultura brasileira. Eu sempre defendi que nós teríamos que tomar isso à frente, fundar um instituto, que é o Instituto Machado de Assis, que todo mundo fala disso e ninguém faz nada para que isso aconteça, e transformar o Instituto Machado de Assis dentro da mesmíssima mentalidade do Cervantes, Instituto Cervantes da Espanha, que seja capacitação de professores, transformação dos centros culturais brasileiros realmente em centros de difusão da cultura brasileira, era bancar cátedras de literatura brasileira em uma das principais universidades do mundo, ampliar, por exemplo, essas bolsas que existem, né, de tradução de literatura brasileira, mas ampliar e pagar bem, porque os valores ainda são muito poucos, assim, o dinheiro empregado nisso é muito pouco. E isso não é dinheiro jogado no lixo, pelo contrário, isso é um investimento líquido e certo que ele te dá um retorno assim, absurdo, imenso, mas nós vamos ter que, talvez, ainda brigar muito para que isso aconteça.